Agora, dando continuidade a isso, né, ele vai falar como nós podemos amar uma pessoa assim. Porque uma coisa é tentar entender o porquê Deus fez isso, né, colocou pessoas difíceis. Mas a outra é, agora que eu entendi, como eu consigo fazer isso? Como é que é possível amar uma pessoa difícil assim? Ô, Saul, eu acho que o resuminho desse capítulo, né, o capítulo 2, no qual o Dunlop lida isso, expressa muito bem uma tendência natural que nós temos. Tentamos amar pessoas por nós mesmos e para nós mesmos. Tanto é que todos nós pensamos em quais são atitudes pessoais que eu posso ter para demonstrar amor por alguém. E o ponto de partida do Dunlop não é esse, não é o que eu posso fazer para amar pessoas difíceis. Ou, como diz o título, pessoas que me enlouquecem, me tiram do sério, confrontam minhas ideias ou agem de forma diferente. A base do nosso amor por essas pessoas está no que Deus fez por nós em Cristo, que o Dunlop chama dessa misericórdia de Deus. Quando ele fala que o amor nasce da misericórdia de Deus. É um amor impossível e improvável, horizontalmente, que só é possível por causa da verticalidade dessa misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Na página 54, ele tem uma citação muito legal, né? Uma frase: o amor impossível flui da misericórdia impossível ou improvável, né? Deus ama pecadores quando esses ainda eram pecadores, os redime em Cristo, e agora esses pecadores devem amar seus irmãos em Cristo, que já são redimidos, porém não glorificados. A gente não pode esquecer isso, né? Já fomos redimidos, porém não glorificados. Ou seja, o nosso ponto de partida é a misericórdia de Deus, a mesma que Deus exerceu para conosco em Jesus. Isso me lembra muito de 1 João 4, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, sermos amados por Deus é a base do podermos amar outras pessoas. Não é porque a gente se gosta, não é porque a gente simplesmente pensa as mesmas coisas ou gosta das mesmas coisas, mas porque fomos alvos de um mesmo amor. E isso aí que você fala me chama a atenção também para o que João também vai falar sobre não é possível a gente amar a Deus a quem não vemos se nós não amamos ao próximo ali, aos nossos irmãos ali, a quem nós vemos, né? E eu acho que isso é uma mensagem importante de chamar a reflexão, como você fez, de o amor do Senhor, ele deve nos fazer amar o próximo. E essa primeira autorreflexão do início da nossa conversa, ela é importante porque se você esquece que você foi alvo de misericórdia, você tende a ter mais dificuldade em oferecer misericórdia a outros. Perfeito. Né? Uma frase, Helder, que me marcou, eu não lembro quem foi que me chamou a atenção para isso, mas desde então eu sempre uso com a igreja. Sobre como hoje em dia, numa época de tanto movimento desigrejado, onde as pessoas não querem ir para igrejas porque vão encontrar outras pessoas difíceis como elas, a gente vê gente dizendo, eu amo Jesus. E eu lembro que alguém me chamou a atenção para dizer, você não pode amar Jesus se você não ama aqueles pelos quais ele morreu. Perfeito. Se você diz que ama Jesus, mas não ama aqueles que ele amou ao ponto de entregar a própria vida por eles, esse seu amor está incompleto. Perfeito. E isso me chama muito a atenção, porque eu tenho filhos pequenos, eu tenho minha esposa, e se alguém dissesse que me amava, mas visse minha esposa, meus filhos passando dificuldade e não ajudasse essas pessoas, mas dissesse que se importava comigo, para mim essa pessoa estaria sendo hipócrita, né? Então acho que isso deve chamar a nossa atenção do amar a Deus, amar ao próximo. E até interessante, dois pontos aqui que eu queria interagir contigo. O primeiro é que esse é o exato capítulo seguinte, né? Quando ele fala, e se eu não quiser amar essas pessoas? O Dunlop ele vai dizer, a desunião na igreja mente a respeito de Jesus. Ou seja, a desunião é uma contradição do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é a manifestação do amor de Deus por pecadores, os quais não foram redimidos porque eram bondosos, capazes de retornar algo positivo para Deus ou completamente favoráveis ao Senhor. Não, Deus fez por nós aquilo que nenhum de nós faria por si mesmo ou pelos outros.
E agora eu sou desafiado a agir para com os outros do mesmo jeito que Deus agiu para comigo. E o segundo ponto que eu queria interagir com a tua fala é Tito capítulo 2, quando Paulo diz que Jesus a si mesmo se deu a fim de remir-nos de toda impureza e purificar para si mesmo um povo, tá? Um povo zeloso na prática das boas obras. Um povo exclusivamente seu, mas zeloso na prática das boas obras. Já percebeu, Sauer, que ao longo de toda a Bíblia, embora Deus tenha chamado um indivíduo, Abraão, ele decidiu fazer deste Abraão um povo. Deus sempre trabalhou comunitariamente, coletivamente, corporativamente. Os indivíduos a quem ele chama e capacita ou representavam ou fariam parte de um povo. Então, igual você falou, não pode dizer que ama Jesus se não ama o corpo de Jesus, a família de Deus, né? Ou como Paulo diz, nós que somos co-herdeiros com Cristo, seus co-irmãos, né? Concordo contigo.